Nós estamos hoje iniciando uma nova série e eu preciso, antes de nós entrarmos nessa série propriamente dita, fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, todas as vezes, e basicamente nós fazemos uma série sobre família todo ano, desde que nós iniciamos a plantação dessa igreja, todas as vezes que a série é sobre família, é série recorde de comentários, tanto para o bem quanto para o mal. Mas isso é muito normal, porque todo mundo aqui, também para o bem ou para o mal, tem família. E família é um espaço angustiante. Por quê? Porque se você foi abençoado na vida, provavelmente o local das maiores bênçãos é a família. Na família, quando somos abençoados, somos muito abençoados. Mas também os maiores ferimentos, traumas e decepções vêm da família. Então, família é um ambiente angustiante por si só, porque você nunca sabe quais serão as cenas do próximo capítulo. Você apenas sabe, pode tudo ir muito bem ou pode tudo ir muito mal. Outra coisa, quando nós falamos sobre família, inevitavelmente, e sem querer, em alguns momentos, querendo em outros, nós tocamos em feridas. Muitas delas abertas e doloridas. Então, eu queria dizer para você, no primeiro domingo dessa série sobre família, que se você de alguma forma tem alguma ferida aberta, que nós por algum motivo ou por alguma palavra mexemos e você sentir que precisa ser cuidado nessa área, nós temos os líderes e pastores dessa igreja à sua disposição. Nós não queremos e não podemos mexer em qualquer área ou qualquer ferida sem oferecer a possibilidade de ajudarmos você a tratar disso depois. No entanto, nós reconhecemos que quando entramos nesse assunto, nós entramos nesse terreno minado. Uma outra coisa que também é importante dizer num primeiro domingo de uma série como essa, nós não escolhemos a sua família como padrão. Então pode ficar tranquilo. Você vai notar que muitas vezes você vai pensar assim, eles estão falando da minha família. Sim e não. É claro que quando fazemos uma série, nós tentamos abranger o maior número de pessoas que a gente consegue. Mas eu garanto para você que para essa série em específico, nós não estamos pegando nenhuma família padrão do tipo, vamos pegar a partir daquela família e trazer as questões familiares daquela família. Não. Ao mesmo tempo, nós imaginamos e queremos atingir a todos, no bom e no mau sentido. Atingir com a palavra de Deus e fazer com que a gente reconheça que há área, sim, que nós precisamos tratar. Ok? É isso que eu precisava dizer para nós iniciarmos essa série. A segunda coisa que eu preciso dizer é o porquê dessa série. Nós estamos na época de Copa do Mundo, espero que todos estejam acompanhando. Estamos aí, hoje tivemos, nós estamos hoje no domingo, hoje domingo dia 1º de julho, para quem vai assistir isso depois, e nós estamos num fim de semana em que nós tivemos quase que o melhor e o pior da Copa nos 2 dias. Ontem nós tivemos 2 jogos realmente de qualidade excepcional, tivemos a triste vitória da França sobre a Argentina, e a heróica vitória do Uruguai sobre Portugal. Foram 2 jogaços. Principalmente o jogo da França com a Argentina, um 4-3 daqueles de dignificar a Copa. Se você assistiu os jogos de hoje, eu vou te dizer, hoje também foi uma desgraça. Que se você não assistiu, você não perdeu nada, e não vá ver os melhores momentos, que não tem. Não tem os melhores momentos. Foi um show de horrores os jogos de hoje. No entanto, há um ingrediente nessa Copa chamando a atenção, que é o quê? O árbitro de vídeo. Eu quero fazer uma consideração antes sobre o árbitro de vídeo. Eu agradeço a Deus pelo árbitro de vídeo, porque até que enfim o meu time vai parar de ser escandalosamente roubado, como tem sido na história do futebol até aqui. Eu digo, e a projeções sérias, se a projeção for séria, é o que eu estou dizendo aqui. Projeções sérias dão conta que se houvesse árbitro de vídeo já há uns 50 anos, o meu time já seria pelo menos tetracampeão mundial.
O Corinthians tem sido, ano após ano, prejudicado. Eu estou notando que algumas pessoas não sabiam o time que eu torço, e agora na revelação estão assim escandalizados. Tipo, que isso? Não é verdade! Mas é. Estudos técnicos dizem que é o time mais roubado. Estávamos até conversando sobre esse dia. Pessoas aqui que eu não quero citar o nome concordaram. E é isso que tem acontecido nesse... O árbitro de vídeo está aí. O árbitro de vídeo é uma inovação para tentar ajudar os árbitros que estão dentro de campo. Porque antes de você falar sobre todos os esquemas possíveis e imagináveis, nós precisamos considerar algumas coisas. O árbitro, por ser humano, é humanamente incapaz de conseguir ver tudo o que está acontecendo dentro do campo. E nessa Copa nós temos alguns casos interessantes. Quantos aqui assistiram o primeiro jogo do Brasil na Copa, Brasil e Suíça? Quantos aqui assistiram? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A Suíça empatou o jogo aos 5 minutos do segundo tempo, numa cobrança de escanteio. O jogador da Suíça sobe na área, basicamente sozinho, e ele cabeceia para o empate da Suíça. O Brasil reclamou de que o Miranda, o zagueiro, foi empurrado naquele lance. Quantos aqui acham que ele foi empurrado? Levanta a mão, só para saber. Quantos aqui acham que ele foi empurrado? Ok? Alguns acham que ele foi empurrado. Quantos acham que ele não foi empurrado? Quem aqui não acha nada? Tipo, eu não acho... Realmente, para mim, eu não acho absolutamente nada. Eu falo, tá tendo Copa? Tá tendo? Copa, isso daí é Copa, cozinha e roupa lavada? É mais ou menos isso? Ok. Alguns aqui acham que ele foi empurrado, outros acham que não. Os que acham e os que não acham viram quantas vezes a repetição do lance? Muitas. E não há um consenso. Alguns vão dizer assim, claramente foi empurrado. Outros vão dizer, foi empurrado, mas não foi aquele empurrão que matou, destroçou ele no meio, tirou a coluna dele e acabou. Algumas pessoas vão dizer assim, mas se for marcar aquele tipo de empurrão na área, você tem que marcar pelo menos uns 50 pênaltis todo jogo. Aí o placar do próximo jogo vai ser 25-24. Alguma coisa assim. Tudo gol de pênalti do pessoal empurrando na área. Veja, nós estamos aqui e poderíamos discutir a noite inteira se foi, se não foi, se empurrou, se não empurrou, se devia ter marcado falta, se não devia ter marcado falta. No entanto, o árbitro tem que tomar essa decisão naquele exato momento de maneira automática. Basicamente, ele não tem condição de fazer isso. Você pode dizer, é por isso, inclusive, que ele deveria ter chamado o árbitro de vídeo para ajudar naquele momento. Mas a questão é, o árbitro por si só não tem condições de fazer isso. Uma outra coisa é quando você, por exemplo, está assistindo o jogo e fala assim, não acredito que o bandeirinha não marcou impedimento naquele lance. O impedimento naquele lance, às vezes, é um impedimento em que o pé do zagueiro estava mais ou menos 8 centímetros à frente do pé do atacante e o tira-teima deixou claro que por 8 centímetros ele estava em posição legal. No entanto, o bandeirinha, que está mais ou menos a 30 metros daquele lado, não viu. Numa prova inequívoca por 8 centímetros, os jogadores estão correndo para que isso aconteça. Não estão parados, assim, esperando. Não, eles estão correndo numa prova inequívoca que o bandeirinha, a 30 metros dessa posição de 8 centímetros, está num esquema da Nike para fazer com que a Copa seja comprada em prol do Sri Lanka, porque a política no Sri Lanka e todas aquelas conspirações, veja, daqui a pouco, é uma questão apenas de dias, para vir a seguinte postagem no Facebook. O pessoal vai replicar isso. Um secretário com um nome qualquer, de uma entidade qualquer, comprova que a Alemanha está fora da Copa por um esquema vergonhoso para facilitar, tem que esperar quem vai ganhar. Porque você notou que toda a Copa tem isso? Começou lá com o Ronaldo. A gente nunca sabe o que aconteceu com o Ronaldo. O Ronaldo pode ter morrido, as pessoas falam, não morreu. Morreu, a certeza, que foi apenas a canjica, que no máximo a canjica que ele tomou e deu um revertério e ele ficou. O pessoal já tem essas confabulações. No entanto, outra coisa, a gente olha às vezes para o campo e fala assim, eu não acredito que o cara não conseguiu acompanhar o outro na corrida. Isso aí não é possível. Eu vi lá, o zagueiro começou a correr, o atacante veio correndo atrás dele e chegou na frente dele. Nessa Copa nós temos uma coisa interessante, que é a medição de velocidade da corrida dos caras.
Quem aqui faz corrida? Eu sei que algumas pessoas aqui... Quem mais faz corrida? Quem que corre? Para o pessoal que corre aqui, não gente que corre como eu, esses atletas assim de 4 ou 5 vezes na semana, que correndo aí os nossos 5 ou 10K. Eu quero saber um pessoal mais profissional que eu. Vocês treinam tiro na esteira, não treinam? Tem que treinar os tiros na esteira, não tem? Não tem? Tem. É só para treinar aqueles tiros assim, de 1, 2 minutos. A velocidade máxima que você já conseguiu, nosso irmão Henrique aí, você sabe dizer? 18, empatando com o pessoal da manhã, hein? Porque o pessoal da manhã, que o pessoal que corre, falou assim, um tiro de 1 minuto, 2 minutos no máximo, assim, 18 km por hora. Mais ou menos isso? 18? E eu já vi gente correndo a 18 km por hora. Meu Deus do céu. Você já pensa, essa pessoa está indo encontrar Jesus. Porque a pessoa corre de um jeito e o batimento vai lá, o batimento toca. Heaven's Door. Knock on Heaven's Door. Ele bate na porta do céu, praticamente. É uma coisa louca. Eu quero... E depois que ele acaba, ele está assim, tem que parar, dar uma descansada, baixar o batimento. Um desses casos medidos na Copa, que o pessoal fica falando, não acredito que não acompanhou. O jogador Lukaku, da Bélgica, atacante, que estará em campo amanhã, foi medido uma velocidade dele num lance que ele disputou com um zagueiro do time que não conseguiu acompanhá-lo. Sabe qual foi a velocidade máxima que ele alcançou naquele pique? Alguém viu? 39 quilômetros por hora. É mais do que o dobro do que um cara louco que está fazendo tiro de 18 km por hora na academia. Aí a gente está olhando para aquele zagueiro e falando assim, não acredito que não acompanhou, é um vagabundo mesmo. Às vezes aquele zagueiro não acompanhou porque ele só conseguiu correr, naquele caso, a 35 km por hora. E como o cara correu a 39, chegou na frente dele. Ontem no jogo lá teve o jogo lá da França lá. Teve o... Como é que chama lá o rapaz? Os Laflés lá. Teve aquele lance no início do jogo que ele correu e sofreu o pênalti. Velocidade máxima que os Laflés atingiu naquele lance, 38 km por hora. De fora, dando pitaco, é fácil demais. De fora, falando assim, esse gol até eu fazia, você nunca assistiu um Casados e Solteiros depois do churrasco. Você nunca assistiu. O que é isso? Ninguém que tenha jogado um Casados e Solteiros depois de um churrasco tem a pachorra de dizer, esse gol até eu fazia. Porque eu não fazia. Às vezes a bola bate em você e parece que há anjos guardando o gol e a bola vai para um lugar que você nem imagina. O que claramente nós vemos é que futebol envolve um aspecto fundamental. Seres humanos. E seres humanos falham. Seres humanos têm limitações. Mesmo que sejam altamente treinados, nunca serão treinados a ponto de não cometerem mais erros. Você pode dar o treinamento que você quiser para um árbitro, ele vai errar. Você pode dar o treinamento que você quiser para qualquer pessoa envolvida no campo de futebol, ele vai cometer erros. E aí então vem a tecnologia VAR ou VAR, para nós piracabanos, que é uma tecnologia de vídeo que prova, você precisa de um agente externo para ajudar você a cumprir as regras. Por que nós estamos usando esse título para essa série sobre família? Todos nós temos família e todos nós temos a incapacidade de viver em família. É incapacidade. Muitas vezes nós erramos em família, não porque nós queremos errar. Nós erramos porque simplesmente não sabemos o que fazer. Quem aqui se relaciona em família sabe do que eu estou dizendo. Há situações familiares em que muitas vezes nós não fazemos qualquer coisa porque simplesmente a gente não sabe o que deve fazer. Nós não sabemos. Nós precisamos de alguma ajuda externa. Às vezes uma simples palavra de alguém que está fora do relacionamento que deixe claro o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a inoperância familiar não é fruto apenas da maldade de quem está envolvido ali.
É fruto de uma incapacidade que nós temos. Precisamos de um agente externo. Quantas vezes nós em família erramos com a melhor das boas intenções? Você foi dar aquele presente, aí você pensou assim, é hoje que eu se consagro. Aí você deu o presente, o que aconteceu? Você nota pela cara da pessoa, porque a pessoa às vezes fala, ai, obrigado. Aí você fala, não gostou. Não, gostei. Não, você não gostou, fala a verdade. Não, gostei. Não, você não gostou. Não, o que vale é a intenção. O que vale é a intenção é a prova de que por dentro a pessoa está dizendo, eu não imagino que você foi incapaz, uma anta de dar um presente como esse. Você não me conhece, você não me ama mais. Você não me ama, você já não me olha mais daquele jeito. E aí você fica pensando assim, mas puxa vida, eu tinha certeza que a pessoa ia gostar disso. Eu tinha certeza de que a pessoa ia amar isso. Uma ótima intenção, mas você errou. Você foi dar aquele chute, a bola saiu para a lateral. E aí você diz, meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso. Eu não vou conseguir viver isso. Minha família vai para o brejo porque eu simplesmente não sei o que fazer. Mas a Bíblia diz que nós temos um árbitro no nosso coração que é Cristo. E temos um conjunto de regras que nós podemos consultar, que é a palavra de Deus. Quer a gente tenha notado ou não, desde que o mundo é mundo e desde que famílias existem, nós temos a tecnologia VAR para a nossa família. Nós temos um árbitro de vídeo olhando para tudo. E mais, esse árbitro de vídeo não erra. Porque não apenas ele é perfeito, mas foi ele que inventou toda essa coisa de família. E é por isso, então, que nós escolhemos esse título para essa série de julho. Família em VAR. Colocando as nossas famílias diante do árbitro, que é Cristo, e diante desse conjunto de regras, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que nós não temos conta de dar conta da nossa família. Não temos como dar conta de sermos bons pais, bons maridos, boas mães, boas esposas, bons filhos, irmãos, sogra. Então, pelo amor de Deus, qualquer coisa desse tipo, sem que Deus nos ajude nesse processo. Hoje, nós vamos começar com um texto que a gente já falou sobre ele aqui algumas vezes. Eu vou tirar esse texto do meio de onde ele está, mas eu quero lembrar que esse texto é um texto que está dentro de um salmo que fala sobre a soberania de Deus. Ah, soberania de Deus. Soberania de Deus é uma outra coisa que, olha, nos atrapalha muito. A soberania de Deus basicamente significa o seguinte: Deus é Deus e você não é. Deus, sendo Deus, pode fazer o que ele quer. E não precisa, em nenhum momento, pedir a sua opinião sobre qualquer coisa. Do tipo, imagine que Deus resolva fazer alguma coisa e fala assim, não, mas a gente não pode fazer sem perguntar para o lindo. Porque se não perguntar para o lindo, ele vai entrar em crise. Então vamos fazer uma comitiva, vamos até ele perguntar se ele aceita. A única coisa que Deus diz para a gente fazer é, ora, seja feita a tua vontade. A sua parte na soberania de Deus é orar, seja feita a tua vontade, para justamente declarar que não é a minha vontade que conta. Mas, eu sempre digo por aí que vontade de Deus no olho do outro é refresco. Porque eu adoro quando eu posso falar, foi a vontade de Deus quando a desgraça acontece na sua vida. Agora eu quero dizer uma coisa aqui, se acontecer qualquer coisa, e acontecer qualquer coisa com alguém que eu gosto, assim, chegar no velório, você falar para mim foi a vontade de Deus, você corre. Você corre porque você corre o risco de ter que comprar um outro caixão. A vontade de Deus é sempre complicada. Porque basicamente na história ela nunca ocorre agradando os seres humanos, mas sempre para fazer o que Deus quer fazer. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que é incômodo. E esse salmo está escrito num contexto em que o cara está dizendo assim, Deus faz o que ele quer. Quando é que isso não cai bem? Não cai bem numa sociedade como a nossa. Porque nós estamos vivendo numa sociedade individualista e humanista, que diz que o que vale mesmo é a sua vontade, é o seu desejo e é o seu gosto. E aí a Bíblia diz assim, besteira, besteira e besteira. Por quê? Porque Deus não vai entrar em crise nenhuma
se ele fizer alguma coisa e você não gostar. Deus não tem um setor da vida dele, um departamento chamado depressão de Deus. Do tipo, Deus entrou em crise porque você, por exemplo, parou de orar. Ou Deus entrou em crise porque você leu a Bíblia e uma coisa que a Bíblia diz não bate com aquilo que você crê. Deus não tem essa crise. Ele simplesmente vai dizer, eu convido você a se adequar à minha vontade. Também, se você não quer, isso vai gerar crise, porque tanto quanto o ser humano não se adequa à vontade de Deus, mais crise ele vai gerando no seu coração por não estar adequado àquele que é o autor da vida. É por isso que o Salmo 139 diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, e de longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Há uma outra parte do Salmo que diz assim, a palavra nem me chegou à boca ainda, e o Senhor já sabe o que eu vou falar. O Senhor tem conhecimento de todas as coisas. O Salmo 139 diz assim, se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Mas também se eu quiser fazer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Esse é o contexto do texto que nós vamos ler. Porque essa parte do texto que nós vamos ler está dentro desse salmo. É o Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16. Nós vamos ler esse texto e depois eu quero dizer o que é que isso tem a ver com essa mensagem introdutória da nossa série sobre família. O Salmo 139, de 13 a 16, diz assim, Senhor, tu criaste, o Senhor criou o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. A minha mãe estava aqui no culto da manhã, aí eu usei a minha mãe como exemplo para mostrar, falou, tá vendo essa mulher aí? Então a Bíblia está dizendo que eu não vim à existência para os olhos de Deus no dia 3 de março de 89. Nossa. Tá bom, 91. Eu às vezes quero... Porque se você perguntar sobre a minha vida, eu vou falar assim para você, eu nasci no dia 3 de março de 1978. Mas, basicamente, eu também não tenho nenhum conhecimento, nenhuma lembrança sobre esse dia. Se você chegar para mim e falar assim, me fale sobre o dia que você nasceu. Foi dia 3 de março de 78. E é o que eu sei. Eu não tenho nenhuma lembrança. Realmente, foi um dia, uma emoção. Estava lá quieto, de repente, lá. Não, eu não tenho essa lembrança. O que eu tenho, assim, de perguntar para minha mãe, como é que foi aquele dia? Onde é que você estava? Onde é que eu não estava? São essas coisas, porque eu não tenho essa lembrança. E também, a primeira lembrança que a minha mãe tem de mim, de maneira visível, é desse dia. No entanto, a Bíblia está dizendo o seguinte, o Senhor me teceu, costurou, trabalhou, fez, juntou, fez tudo isso no ventre da minha mãe. Ou seja, antes que eu tivesse qualquer noção da minha existência, e antes mesmo que a minha mãe tivesse noção da minha existência, Deus já sabia e já tinha programado isso. Porque antes mesmo da minha mãe saber, estou grávida, Deus já sabia, está grávida. E não apenas sabia o que estava acontecendo, sabia quem viria. Era tudo uma programação clara da parte de Deus. O Salmo 139, versículo 13 está dizendo, nós fomos tecidos, costurados, trabalhados no ventre da nossa mãe. A existência humana, a vida do ser humano não é um acidente. É algo planejado por Deus nos seus mínimos detalhes. E aí o texto continua. Eu te louvo porque o Senhor me fez de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado. O texto, que é poético, faz algumas menções muito interessantes. Ele diz assim, quando você foi formado, o que você era? Nada. Mas os meus ossos, isso aqui, que eu posso ver hoje, tocar hoje, com 40 anos de idade, já estavam claros diante de Deus quando? E isso é interessante. Eu usei minha mãe como exemplo, sem lembrar que ia chegar nessa parte, depois ela ficou toda envergonhada de manhã. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado. Ou seja, quando o papai e a mamãe colocaram um Vando, um Barry Wright, a Cidra Cerezé para gelar e foram namorar,
Eles não sabiam, talvez, mas Deus já sabia que estava formando alguma coisa. É por isso que o salmista diz, quando em secreto eu fui formado. Porque não foi público. Eu espero. É o que nós esperamos aí, Brasil. Quando em secreto eu fui formado, a Bíblia diz, os meus ossos, aquilo que viria a ser muito tempo depois, já não estavam escondidos do Senhor. E entretecido como nas profundezas da terra. O Salmo, de maneira poética, faz uma clara menção ao relacionamento sexual. E eu espero que você tenha entendido essa parte para não ter que ficar explicando o óbvio para a gente aqui, e depois o pessoal ficar editando aí para não dar problemas para o nosso pessoal da internet. Quando eu fui em secreto formado e entretecido como nas profundezas da terra, Deus já estava vendo os meus ossos. Embora, basicamente, se fôssemos pensar, eu não era nada até aquele momento. E o texto ainda continua. Os teus olhos viram o meu embrião. Numa versão mais antiga, essa versão que nós usamos é a nova versão internacional, NVI, na Almeida Revista e Atualizada, uma versão mais antiga da Bíblia, a expressão, eu gosto mais da expressão, essa expressão um pouco mais antiga, diz que o Senhor viu a minha substância ainda informe. Do que ele está dizendo? Se você está pensando no ato sexual, você já sabe do que ele está dizendo. Todo aquele líquido seminal, sem forma, Deus estava trabalhando aquilo e me viu ali. É interessante porque você precisa lembrar que esse salmo foi escrito há mais de 2000 anos. Isso é importante para que a gente note que, aparentemente, Deus tem um conhecimento das coisas de maneira muito clara e evidente, principalmente, inclusive, daquelas coisas que seriam reveladas e comprovadas e provadas pela ciência moderna muito tempo depois. O que o Salmo 139 está dizendo? Naquela substância ainda informe, sem forma nenhuma, havia alguém planejado por Deus, tecido por Deus, querido por Deus. Isso tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, Deus sabe o dia que você vai bater com as 10? Sabe? Deus não vai ser pego de surpresa do tipo, não acredito, morreu. Mas oi. Imagine, você chega lá no céu, Deus olha e fala, o que você está fazendo aqui? Eu morri. Não me diga. Mas vamos ter que fazer um cafofo aqui. Você não liga de dormir como é que chama aqueles negócios que tem a pessoa na sala, velho? A bicama da sala? Então não liga, porque não tem um quarto para você? Mas a gente vai preparar alguma coisa. Não, a Bíblia diz, nossos dias estão escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Eu estou dizendo isso para dizer algo importante. Deus sabe e tem o controle sobre todas as coisas. Há duas reações possíveis com relação a isso. Então não quero brincar mais. Se é assim, então o que eu sou? As pessoas usam muito essa expressão, né? Eu sou um fantoche nas mãos de Deus. Eu sempre respondo o seguinte: isso em tese seria ruim? Seria tão ruim mesmo ser um fantoche nas mãos do Criador de todas as coisas? Ou então você pode gerar o outro lado. Quer dizer, então, que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todos os meus dias estavam escritos, determinados, porque o Senhor planejou a minha vida? Sim, então eu vou viver para Ele. Porque a partir da soberania de Deus e dele conhecer todas as coisas, só há uma saída. Viver para Ele, porque Ele é o autor de todas as coisas. O grande problema, inclusive, da soberania de Deus é que ela não deixa escapatória. Se a soberania de Deus é como a Bíblia é, então só nos resta uma coisa: viver única e exclusivamente para Deus. É por isso, inclusive, que outras teologias são humanamente mais interessantes. Porque elas sempre deixam espaço para a ação humana, para a intervenção humana na história de Deus. E quem não gosta disso? Eu quero dizer
de maneira muito clara e evidente aqui. A possibilidade de eu intervir na ação de Deus soa para mim uma delícia, porque faz com que eu pense que eu vou construir a história da redenção. Mas, no entanto, sendo sincero com cada um de vocês, quando eu vou para a Bíblia, eu não consigo ver isso. Porque você não tem espaço para intervenção humana na ação definitiva de Deus. Você tem, claramente, isso é importante dizer, Deus dando algumas liberdades restritivas. Ou seja, é como se nós vivêssemos dentro dessa folha, Deus coloca os limites e diz, olha, dentro dessa folha aqui, faça o que você quiser, para o bem e para o mal. Mas você não vai sair nem daqui e nem daqui, porque eu não vou deixar. Nós tentamos viver a vida sempre batendo cabeça, tentando sair para fora de onde Deus determinou. Besteira, porque isso não vai acontecer. Deus não vai chegar a um ponto que ele vai dizer assim, a partir de agora abro mão da minha vontade, porque o belezinha não quer seguir a minha vontade, então que ele viva do jeito que ele quer. Não, Deus não vai fazer isso. A não ser, talvez, que ele tenha determinado que isso iria acontecer por algum motivo. Mas não é o que eu acredito. Isso só deixa para nós uma frase que eu gostaria que você lembrasse. Nós devemos viver para sermos o que Deus estabeleceu que deveríamos ser. Nada mais, nada menos. Nós devemos viver para sermos o que Deus estabeleceu que deveríamos ser. Nada mais, nada menos. E isso inclui, obviamente, nossa família. Mas, trazendo então tudo isso para a nossa família, vamos começar falando que toda família começou com um negócio chamado namoro. Namoro. Namoro, aquela época... Como é que a gente pode resumir o namoro? Namoro é a época em que a gente beija, aí a gente para comer um lanche, aí beija, aí para... Eu vou parar no beijo, garanto para vocês, podem ficar tranquilos, que a gente vai aí, vamos fingindo que é assim. Bom, só queria saber o seguinte, quem que quer dizer onde conheceu assim, a Ana? Pode ser esposa, noiva, namorado, conheceu? Alguém quer só contar aqui um testemunho de onde conheceu? Como é que foi? Oi? Ônibus da escola. Quer dizer, a mãe pensando que estava indo para estudar, aí, olha só, Brasil. É realmente lamentável a gente ver que esse problema é um problema antigo. Cabeleireiro. Olha aí. Para quem está nos ouvindo pela internet e assistindo, que não tem noção do que o pessoal está falando, uma irmã conheceu o marido indo para a escola de ônibus. Que é uma vergonha, né, Brasil? Porque, você veja, indo estudar e pensando em namorar. Provavelmente repetiu esse ano. Não repetiu? Não ficou independência? Nunca? Muito bem. Parabéns, Clério. Um homem de família. Nós temos, então, um outro casal, que eu também não vou citar o nome. Depois a gente pode colocar nos comentários. Que se conheceu fazendo unha. Ele também. Nós agora faremos a pergunta. Por quê? Perdeu a porra? Higiene. Isso mesmo. Isso mesmo. Boa resposta. E como é que a gente não pensou nisso? Higiene. Aí vocês estavam lá, aí quem que... Unha. Cabelo. Osso. Óbvio. Quer dizer, ainda bem que você não estava fazendo uma maquiagem definitiva, né? Realmente, é uma boa ideia. Realmente, ok. Cabeça, parabéns. Um amigo, olha, atenção, hein? Se você tem amizade com o Cabeça, corta aí. Bloqueia nas redes sociais, porque a pessoa, para dedurar, olha, como é que pode? Alguém mais quer contar onde conheceu, como é que foi? Não? Ninguém mais quer se expor? Não? Deixa eu ver se eu lembro de alguém aqui, como é que... Só para contar os casos. Não, ninguém mesmo quer. Não?
por que a gente namora, hein? Namoro é uma incógnita. Há duas formas de pensar. Aquele ônibus foi uma grande coincidência. A unha foi uma grande coincidência. Aí eles começaram a namorar, e aí Deus falou assim, poxa, precisamos fazer alguma coisa a esse respeito, porque eles estão namorando. Ou será que por algum motivo, sem que a gente saiba, inclusive, há a mão de Deus por trás? Eu, por exemplo, eu conheci a minha esposa porque eu me mudei, literalmente, para frente da casa dos pais dela. Meus pais se mudaram, de frente mesmo, é só atravessar a rua. Inclusive, os meus pais e os meus sogros moram lá até hoje. É um de frente para a casa do outro. Basicamente, a Débora passava o dia tentando me encontrar do outro lado da rua. Implorando por um pouco de amor. Não tem como não colocar essa mensagem na internet. Se não colocar essa semana, eu acho que não tem porquê. A gente já está aqui. Vamos colocar. Será que Deus sabia do que estava acontecendo? O problema é que nós não temos mais a noção de que as coisas estão sendo controladas por Deus e por isso nós namoramos errado. Nós namoramos imaginando que o namoro é tempo de beijar, 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 beijar. E quando a gente cansar de beijar, quando a gente cansar de sair fazer algumas coisas, quando a gente cansar de namorar, aí a gente faz o quê? Olha, ou noiva ou larga. Então vamos noivar. Aí a pessoa vai noivar. Aí noivado é um inferno. Por quê? Porque você noiva com a pessoa e noivar é uma forma simbólica de dizer o quê? Eu vou casar com você. E o noivado é isso. Se você, atenção homem, se você não quer casar, não vá noivar. Porque se noivou, você já está dando a dica aqui nós vamos casar. E vira um inferno esse negócio, porque aí começa a contagem regressiva. E a contagem regressiva para quê? Para a desgraça da festa de casamento. Meu Deus do céu. Aquilo é um estresse que não acaba mais. Gente do céu, que coisa horrorosa. Os dois quase se matam nessa época de noivado, porque é tanta coisa para ver, tanto gasto, que quando chega o dia do casamento, você fala assim, vou matar essa mulher hoje. Se não sair esse casamento, eles ficam num desespero. Ao invés do namoro e do noivado ser um tempo para que eles se conheçam de maneira séria, pensando na construção de uma família para a glória de Deus, o pessoal namora e noiva apenas para a satisfação dos seus desejos, tanto na área sexual quanto na área do dinheiro, para gastar e para ostentar alguma coisa. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou pastor ordenado há 18 anos. Nesses 18 anos, eu fiz uma conta rápida para essa mensagem. Eu participei, tive o privilégio de celebrar cerca de 300 cerimônias de casamento. Nesses 18 anos. Então eu já fui para tudo quanto é tipo de casamento que você imaginar. Eu já fui para casamento de 10 mil, e eu não vou colocar aqui, dizer se esse é bom ou ruim. Eu estou apenas falando do quanto a pessoa gastou. Mas eu também já participei de casamento que você olha e fala assim, isso não saiu nem a pau por menos de $500 mil. Nem a pau. Já fui em cerimônias dos dois tipos. E é sempre a mesma coisa. Termina com os noivos não vendo a hora de ir embora para qualquer lugar para fazer o quê? Para dormir. Porque eles passaram as 4 ou 5 horas da festa tirando foto com todo mundo, cumprimentando todo mundo, que quando chega a hora do vamos ver, uma hora para o outro e fala assim, amanhã. A única coisa que a mulher quer é uma massagem no pé. Porque ela está com o pé que parece um pão, com aquela desgraça de sapato que colocou. E o homem também. Porque o homem nunca usou desgraça no sapato social. Mas pela primeira vez no casamento. Ele tira o dedo e sai junto. Plof! Fala, amor, pega o meu sapato e os meus dedos. Aí, aquele glamour... Eu vou dizer uma coisa para você. Não caia no conto do glamour da noite de núpcias. Noite de núpcias serve apenas para você dormir.
Você vai fazer os negócios lá. Obrigado, o sexo, no caso. Bem depois. Se for viajar, depois da viagem. Porque tem a viagem, aí você vai todos os passeios que tem. Eles arrebentam você durante o dia. Você chega, não quer. Não tem mesmo como não colocar essa mensagem na internet. Bom. Aí a pessoa namorou errado, noivou errado, ela casa errado também. Por quê? Porque ela não tem construção nenhuma para assumir um compromisso do tamanho que um casamento é. E às vezes eu vejo a preocupação dos noivos para casar, eu falo assim, gente, vocês estão loucos. Vocês não têm que ter preocupação com a cerimônia. O bicho pega no dia seguinte. Porque muitas vezes a pessoa passou o último ano preparando o casamento, aquela loucura toda, que quando chega no primeiro dia que acorda do lado daquela pessoa, olha para aquela pessoa e pensa assim, quem será que é esse fulano? Porque eu estava tão preocupado com tudo que a cerimônia tinha que trazer de preocupação, que eu já não sei se eu conheço muito bem essa pessoa que está acordando do meu lado. E você vai começar a descobrir algumas coisas, talvez já no dia seguinte, que você não vai gostar muito, mas que você vai ter que lidar com elas. Mas como você namorou errado, noivou errado, você consequentemente vai casar com a expectativa errada. Sempre tem alguém que diz assim, eu vou casar porque o casamento vai me fazer feliz. Essa foi boa. Tem uma do português também, que é parecida com essa. Porque o casamento vai me fazer feliz. Não vai. Quer apostar quanto? Eu não estou dizendo que o casamento não é algo feliz. O que eu estou dizendo é que se você depende do casamento para ser feliz, você está perdido. O casamento faz parte do pacote, que tem a ver com Deus. E uma das coisas que Deus pode dar ao ser humano para trazer felicidade à vida dele é o casamento. Mas é uma das coisas do pacote todo que tem a ver principalmente com Cristo, com Jesus, e não com nós mesmos. O que significa dizer que o casamento pode ser uma bênção? Pode. Mas o casamento por si só tem a capacidade de fazer você feliz? Não. Eu sou feliz porque sou casado? Não. O casamento faz parte de um pacote que me traz felicidade, que tem a ver com glorificar a Cristo. A Bíblia diz que a única possibilidade de felicidade para o ser humano é que ele viva uma vida para glorificar a Cristo. Se nós não tivermos essa perspectiva, nós estamos perdidos. O casamento não dá conta disso. Até porque o casamento tem a capacidade de trazer sobre nós dias muito maus. É por isso também que muitas vezes nós dizemos aqui, casais cristãos não pensam em ficar se separando todo dia. Mas vários dias eles pensam em um matar o outro. Vários dias, casais cristãos, se forem cristãos, eles pensam assim, eu não vou ficar perto dessa mulher, senão eu mato ela hoje. E a mulher vai pensar, se hoje eu pegar ele, eu arrebento. Várias vezes a mulher liga para a sogra e fala, você tinha razão, pai, desliga. Tipo, não devia ter casado mesmo. Acontece. Casamentos normais são assim. Por isso, se nós colocamos a nossa expectativa em casar, isso não vai acontecer. Mas Deus pode usar o casamento para abençoar a nossa vida? Pode. E estou dizendo isso com toda a tranquilidade de quem, nesse mês de julho, completa 18 anos de casado. 18 anos de casado, mais 5 de namoro, 23 anos com a mesma mulher. Isso me traz felicidade? Sim, me traz muita felicidade. Mas é isso que me faz feliz? Obviamente não. E porque isso acontece, aí vem os filhos. Pronto. Desgraça feita. Quem tem expectativa de felicidade nos filhos vai matar os filhos. Não é? Você vai colocar sobre eles um peso que não pode. Esse menino vai ser tudo que eu não fui. Quer dizer, a desgraça não teve capacidade de ser, vai jogar nas costas do moleque a incapacidade dele. A mulher nunca conseguiu tocar piano, porque tem uma mão que é uma desgraça. Mas ela tem o sonho de ser pianista. O que ela faz? Ela coloca a filha no piano. Aí a filha fala, queria a bateria, vai tocar piano. Não, mas vai tocar piano. Vai tocar piano, senão eu morro.
Se você não tocar piano, eu me mato. É projeção nos filhos. Sem contar aquela coisa que a gente sempre diz, de ficar forçando os filhos a escolherem profissão de acordo com o que vai dar dinheiro. Aí o menino quer ser... Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei de manhã, mas não é um tipo de preconceito. É apenas porque as pessoas dizem isso. Tem alguém aqui que vive de música? Tem. Que de manhã a gente tinha. Tava um manguinho aí que vive de música. Não tem ninguém aqui? O pessoal tudo trabalha mesmo? Aí o moleque chega e fala assim, eu vou ser músico. E quem é que vai bancar a sua faculdade? Porque eu não vou bancar a faculdade de vagabundo, não. Você vai me fazer uma faculdade que vai dar dinheiro. Porque com meu dinheiro você não vai fazer esse curso. Porque uma coisa importante que eu quero dizer para você, moleque. Você tem que ganhar dinheiro na vida. Porque se você não ganhar dinheiro na vida, as pessoas não vão respeitar você. Você só vai ser respeitado se você ganhar dinheiro. Agora termina de pôr essa roupa e vamos para a escola dominical. Estou dizendo alguma mentira? Isso não acontece? Acontece aos montes por aí. A gente ensinando a próxima geração que eles têm que viver para quê? Para ganhar dinheiro. Jesus uma vez diz o seguinte, você tem que escolher quem você vai servir. Ou a Deus, ou as riquezas. E nós temos feito o trabalho certinho, apenas escolhendo para o lado errado. E assim que as gerações estão crescendo. Eu quero dizer uma coisa aqui que eu sei que o pessoal vai me odiar depois, mas a fila, a senha está no 312. O próximo 313, eu estou resolvendo o problema do 60 ainda. Então vai demorar. Eu estou ficando escandalizado com algumas festas infantis. Meu Deus do céu. Porque a criança, ela faz 4 anos, ela tem aquela festa. Então essa criança, quando casar, meu Deus do céu. Aquele casamento real, coloca no chão. Sem contar que festinha infantil satisfaz quem? Os pais. Os pais precisam de satisfação nos filhos. Então eles fazem festa. Para mostrar que são. E aí tem a pachorra de depois, no meio da festa, que está fazendo a criança pagar uns micos, inclusive, lá. Falar assim, festa boa era na nossa época, né? E era mesmo, né? Você lembra das festas de criança? Oh, mas que coisa maravilhosa. O que tinha nas nossas festas de criança? Nada. Basicamente nada. Tinha os amigos, aí juntava o pessoal na área de casa. No máximo, tinha mãe produções. Lembra? Tinha mãe produções. O que era mãe produções? Ela pegava uma lâmpada, colocava um papel, que invariavelmente pegava fogo. Colocava um papel ali para dar para dar um toque. Um verdinho, exatamente. Esse mesmo. Colocava lá, aí colocava uma mesa com a toalha. As toalhas bonitas. Colocava lá um bolo. Aqueles bolos, meu Deus do céu, tinha calacê até na alma. Que era aqueles bolos que a criança não gostava, porque a criança gosta do quê? De chocolate. Eram uns bolos. Lembra que tinha bolo de abacaxi, pêssego e ameixa? Eu tenho um trauma disso. Meu Deus do céu, até hoje eu tenho um trauma. Eu vejo o bolo de abacaxi, pêssego e ameixa, já ligo para minha psicóloga. Alô? Você não sabe o que eu vi hoje? Um bolo de pêssego, ameixa, aqui. Tô mal. Porque você nunca comia o bolo no seu aniversário. Mas aí o pessoal falava, mas tia Leda gosta. Ela que faça para ela na casa dela. Mas tinha lá. Aí tinha o quê? Tinha as balas de coco. Né? As balas de coco era um clássico. Um clássico da festa infantil Mother's Production. Tem a bala de coco, que sempre uma tia que fazia, que errava o ponto. Você quebrava vários dentes, como era aquela bala de coco. Você ia aquilo, meu Deus do céu. Pior que aquilo, só bala soft, que engasgava até aquilo, pelo amor de Deus. Aí tinha o que mais? Tinha os pãozinhos com carne, caçulinha, que tinha um jeito clássico. E não adianta abrir, fazer chefe para abrir. O que é isso? O que é isso? Nós tomamos caçulinha do jeito certo. Que era o quê? Você pegava
Um prego, de preferência enferrujado, para dar sabor, para dar sabor. Você batia ali, ficava um furinho, você tomava aquilo. Lembra disso? Chacoalhava, jogava. E aí, qual que eram as brincadeiras? As brincadeiras eram pega-pega, esconde-esconde, abrir os presentes. Lembra? Agora não pode abrir presente. Agora não pode abrir presente, que abrir presente não é chique. A gente abriu os presentes e deixava todo mundo brincar. Você terminava a festa de aniversário com os brinquedos tudo quebrado. Lembra disso? Tudo quebrado. Só que lembre-se de uma coisa. Você brincava com os brinquedos. Porque hoje o pessoal não abre brinquedo. Mas quem tem filha que sabe, ganha os brinquedos, chega em casa e faz o quê? Guarda. E não brinca mais. E os brinquedos caros ainda. Olha, tem uns brinquedos que não dá. Tem aquela LOL. Quem aqui é pai de menina sabe do que eu estou falando. LOL, o que é basicamente LOL? LOL é um brinquedo inventado pelo diabo. Um planejamento. Que é uma boneca desse tamanho assim. É menor que isso, né? É uma porcaria desse tamanho assim. Que custa R$100. Aí você fala assim, o que a LOL faz? Nada. Ela fica lá. E aí o pessoal coleciona LOL. Na última vez que eu vi, tinha 30 para colecionar. Que significa dizer que se você quiser comprar a coleção de LOL, vai 3 pau. Aí você coloca ela lá. E faz o quê? Nada. Desses R$100 na nossa mão, quando a gente era criança, a gente fazia festa e viajava para Disney. Mas nós educamos os nossos filhos de maneira completamente ruim. Porque, veja, em nenhum desses momentos Deus está na jogada. Por que colocar Deus na história? Porque agora, então, nós vamos falar que Deus tem um plano para os nossos filhos, é isso? Então nós vamos falar agora que quando nós estávamos lá com os nossos filhos para nascer, Deus já sabia que eles iriam nascer? Então quer dizer que Deus tem plano para os nossos filhos? Se a Bíblia estiver certa, sim. Mas é complicado, né, tirar o nosso protagonismo da história. E aí nós envelhecemos mal. Nós namoramos mal, noivamos mal, casamos mal, temos filhos mal e envelhecemos mal. Nunca se envelheceu com tanta falta de sabedoria do que como na nossa época. Você deve conhecer vários garotões aí, que você olha no RG, o cara tem 70. Mas ele tá lá, tiozão da balada, copinho de whisky, com guardanapinho, e tentando dançar a ragatanga. Meu Deus do céu. Eu fui a uma festa esses dias, tem uns 3 tiozinhos da ragatanga. Ai, meu Deus do céu. Eu orei, Senhor, não permita. Não permita que o teu servo chegue a esse ponto. Livra, Senhor. Se tiver que matar antes, mata. Não tem problema. Não deixa que a gente passe por essa situação. Porque o que nós precisamos, sabe o que é? Nós precisamos de gente que envelheça com sabedoria. Que sejam pessoas para as quais os mais jovens olhem e digam assim, eu não faço ideia do que fazer da vida. Mas eu sei quem está chegando no fim da vida com as respostas e com a sabedoria da parte de Deus para me ajudar nisso. Inclusive a Bíblia diz no Novo Testamento, aos mais velhos, ensinem os mais jovens. Sejam exemplos para os mais jovens. Conversem com eles. Falem com eles. O que nós precisamos, principalmente em comunidades de fé, são pessoas de cabeça branca, mas pessoas de cabeça branca que assumiram isso de uma forma que possam dizer para as gerações que estão começando, podem vir conversar, porque há a palavra de sabedoria da parte do Senhor, daquele que envelheceu bem. Mas nós não aprendemos isso, nós estamos envelhecendo mal. Um monte de gente vivendo na igreja que quando chega à terceira idade tem medo de morrer. E aí nós vemos os pais da fé, da história, que quando chegavam na terceira idade ficavam ali pensando quanto poderiam ainda servir a Cristo, mas ao mesmo tempo ansiando pelo encontro com Cristo. Vivendo essa dicotomia do está chegando a hora, mas ainda assim eu quero abençoar pessoas. Vivemos numa sociedade que maqueia a velhice, porque está tratando a velhice como derrota. E a velhice não é derrota, a velhice é vitória. Principalmente se for alcançada com a sabedoria que vem de Deus. A Bíblia diz isso várias vezes. Mas o que a nossa sociedade diz? Não envelheça, não envelheça, não envelheça. E tirou da sociedade o privilégio de termos homens e mulheres que envelheceram bem, que são sábios e têm bons conselhos para dar.
Nós estamos perdendo a capacidade de termos avós que podem colocar os seus netos no colo e ensinar a palavra de Deus para eles. Porque muitos avós, a única coisa que querem dar para os netos é bala. E avós cristãos não foram treinados, se biblicamente, para dar bala para os netos. Eles devem lhes ensinar a palavra de Deus e incentivá-los a começar a vida de uma maneira que termine como eles estão terminando. A beleza de gerações que se conversam e se abençoam. E os velhos serem abençoados, claro, por aquela criança que está no colo e saber que a vida continua, as gerações continuam e continuarão não apenas vivendo, mas glorificando a Deus. Porque o maior legado que nós podemos deixar para o mundo não é o nosso dinheiro, não são os nossos bens, mas filhos, netos e bisnetos que continuem a servir a Jesus e a pregar o Evangelho. Esse é o nosso grande legado. Eu quero dizer que tudo isso que nós estamos falando hoje é apenas uma introdução, porque nós vamos aprofundar tudo isso nas próximas mensagens. Mas eu gostaria seriamente que você colocasse Deus na equação. Se o Salmo 139 está correto, nós temos um árbitro. Nós temos regras. Nós temos o que seguir. E as nossas famílias não precisam viver a desgraça que têm vivido e têm perpetuado como desgraça, como tem sido ultimamente. Não precisa ser assim. Não é para ser assim. O que nós precisamos voltar a crer é que Deus tem planos para a nossa família. Desde antes de nós nascermos. Porque Deus viu a nossa substância ainda informe. Isso faz com que a gente tenha que planejar algumas coisas, pensar algumas coisas, se importar com algumas coisas. Ontem à noite, nós estávamos aqui na reunião de casais. Aliás, uma das melhores reuniões de casais da história da nossa igreja. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu não dirigi nenhuma parte dela. Posso dizer isso com toda tranquilidade, que foi uma das mais abençoadoras reuniões de casais, mais desafiadoras reuniões de casais. Ontem, assim, a gente aprendeu de um tanto, assim, fomos desafiados de um tanto que a gente precisaria, talvez, estender essa conversa por horas e horas. E uma das coisas que nós aprendemos ontem foi o seguinte: amor não é um sentimento. Amor é um compromisso. Por que eu estou casado com a minha esposa há 18 anos? Porque eu me comprometi. Não é porque eu tenho um casamento perfeito, mas eu me comprometi a estar casado com ela. Foi uma escolha. E eu quero honrar a minha escolha. E honrar a minha esposa com a minha escolha. E que ela me honre com a escolha dela. Porque senão nós vamos ficar nesse sentimentalismo barato. Do amo, não amo, quero, não quero, sou feliz, não sou feliz. E aí, o compromisso, o desafio de manifestar amor nas coisas da vida passa a ser apenas um opcional. E não é. Ontem, inclusive, nós aprendemos qual é o jeito que o nosso cônjuge se sente mais amado nas ações diárias que nós vamos tendo. Alguns, talvez ontem, pela primeira vez, descobriram qual é a melhor forma de demonstrar amor para sua esposa, de acordo com as necessidades que ela tem. E muitas esposas descobriram isso nos seus maridos. E eu já vi muitos dizendo hoje, tô atento. O primeiro casal que eu encontrei chegando na igreja hoje falou assim, tô atento, porque agora eu sei do que a minha esposa mais precisa para se sentir amada. Há possibilidade. Há alternativa. O que às vezes nos falta é vontade de reconhecer o quanto isso é importante e o quanto isso determina muito da nossa vida. Mas quando a gente lembra que Deus está na história, nós temos um árbitro de vídeo olhando para tudo, dando indicações, mostrando o que é o certo. Eu quero terminar lembrando de como às vezes a gente pensa que sabe e não sabe. Um dos jogos emblemáticos dessa Copa do Mundo foi Coreia do Sul e Alemanha. Quantos aqui assistiram? Coreia do Sul 2, Alemanha 0. Foi o jogo que eliminou a Alemanha. Que pena.
Alemanha fora da Copa do Mundo. Que tristeza. Choro incontido, lágrimas, angústia. Eu estava assistindo o jogo, e mais ou menos aos 45 do segundo tempo, um bate e rebate na área da Alemanha, e de repente a bola é tocada para um sul-coreano, que toca a bola para o gol, num gol que praticamente estava eliminando a Alemanha da Copa. Mas eu sou expert em futebol. Eu gosto de futebol, assisto futebol, e eu lembro que eu estava assistindo o jogo, e aí as pessoas estavam comemorando porque a Coreia fez um gol, e eu pensei assim, esse cara está impedido. Porque pela imagem eu vi assim, esse cara está impedido, e não deu outra. O árbitro ele coloca a mão no ouvido, dizendo, alguém falou alguma coisa, e eu pensei assim, e a pessoa que estava lá falou, você não vai comemorar? Eu falei assim, estava impedido. Vai anular esse gol. E aí, então, vem o primeiro replay. E o primeiro replay mostra o lance e fica claro, o cara estava impedido. E eu pensei, tá vendo? Vai anular o gol. Não vai marcar o gol. E eu lembro de eu falar, não foi gol. O cara está impedido. Aí vem uma câmera num outro ângulo e mostra de novo, o cara está impedido. Até que uma terceira câmera, num outro ângulo totalmente contrário ao primeiro ângulo em que a câmera estava filmando, mostra o seguinte: a bola foi tocada para o jogador da Coreia do Sul não por um coreano, mas por um alemão. E pela regra, isso anula o impedimento. Então o árbitro vê isso no seu vídeo e ele faz o quê? Ele valida o gol. E a maioria dos experts em futebol, dentro de campo, e assistindo replay na televisão, dependendo do ângulo, disseram o quê? Estava impedido. Às vezes, mesmo com toda a tecnologia, nós precisamos de um terceiro replay, de uma câmera totalmente invertida, para mostrar um pequeno detalhe. Um pé no meio de muitos outros pés tocando a bola, e aquele pé não era o pé de um coreano, era o pé de um alemão. Então, não foi impedimento. Se isso acontece no futebol, quantas vezes na vida a gente acha que está certo, mas se for ver bem mesmo, colocando em comparação com a palavra de Deus, a gente vai dizer no final, fiz besteira. Fiz besteira. O desafio para nós não é fazer o que nós achamos ser correto. Porque a Bíblia diz, inclusive, que o coração do ser humano o engana. O engana muito. O desafio é descobrir o que Deus quer de nós e fazer somente o que Deus quer. Eu quero voltar para essa frase. Eu gostaria que você levasse essa frase com você. Nós devemos viver para sermos o que Deus estabeleceu que deveríamos ser. Em todas as áreas. Inclusive em nossa família. Porque Deus quer que a nossa família seja alguma coisa. Nada mais, nada menos que isso. E que o Senhor nos abençoe. Deus, obrigado por tua palavra. Nós pedimos que ela nos ajude a viver de acordo com a vontade do Senhor todos os dias da nossa vida. E que o Senhor abençoe nossa relação familiar para que ela aconteça para glorificar a Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a termos a cruz como centro. A reconhecer que o Senhor pagou o preço dos nossos pecados, para que nós não vivamos escravos do pecado nas nossas relações familiares. Que nós não nos sintamos e vivamos como escravos do pecado, mas vivos para fazer o bem que o Senhor determinou em tua palavra. Que a cruz seja o centro, que Cristo seja o árbitro e que vivamos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.